Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. Hoje eu quero o meu joinha, porque hoje é o meu aniversário e vai ser o meu presente de aniversário que vocês vão me dar. Um joinha, certo? E no final do vídeo eu vou dizer quantos anos a Giselda completou hoje. Vamos ao devocional de hoje, 23 de julho. O primeiro lugar. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, falsos deuses, de toda e qualquer coisa que ocupe o lugar do seu coração, que é devido a Deus, de qualquer tipo de substituto para Ele, que possa ocupar o primeiro lugar na sua vida. 1 João capítulo 5, versículo 21. Como uma pessoa que deseja ouvir a Deus, é muito importante que você dê a Deus o primeiro lugar na sua vida, até que o nosso desejo por mais de Deus seja mais forte do que o nosso desejo por outras coisas. O diabo levará vantagem sobre nós. Logo que percebemos a verdade, ele perderá a sua posição de vantagem e nós estaremos na posição de fazer um processo radical no nosso relacionamento e na nossa comunhão com Deus. A maioria de nós leva muito tempo até aprender de uma vez por todas que o que precisamos não é o que Deus pode nos dar, mas o próprio Deus. Se você é diligente em buscar a Deus e em se guardar de todos os outros ídolos, você o está honrando e Ele honrará. Ele se revelará a você e abençoará de uma maneira que você jamais poderia imaginar. Pergunte a si mesmo, sinceramente, se existe algo ou alguém na sua vida que você esteja colocando antes de Deus. Se você descobrir que existe, apenas peça a Deus para perdoá-lo e faça um ajuste nas suas prioridades. Ele é a nossa prioridade, número 1, e nada mais funcionará adequadamente até que venhamos a lhe dar o primeiro lugar que ele merece. A palavra de Deus para você hoje. Mantenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Para você que ficou conosco até aqui, a Giselda hoje, dia 23 de julho, está completando, graças a Deus, 64 anos de vida. O meu muito obrigado a todos que ficaram conosco. O meu muito obrigado a Deus que me conservou até aqui, que cuidou de mim até aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. 24 de julho. Descanse no dom. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Quando ensino justiça, gosto de usar a seguinte ilustração e peço que você experimente fazer o mesmo. Sente-se em uma cadeira, depois tente se sentar na cadeira. Sei que isso parece tolice, porque você já está sentado na cadeira. Uma vez que você está sentado na cadeira, você não pode sentar nela mais do que já está. A mesma ideia se aplica à justiça. Jesus nos justificou diante de Deus através do seu sacrifício e não podemos fazer nada para nos tornarmos mais justos do que Ele nos fez. Nosso comportamento pode melhorar, mas não até aceitarmos plenamente a nossa justiça através de Jesus.
Jesus nos coloca no trono de justiça e precisamos aprender a relaxar e a parar de tentar ser aquilo que já somos. Nenhuma ação correta pode nos tornar justos diante de Deus se estamos separados de Cristo. Afirmando isto, o apóstolo Paulo orou para que ele fosse achado e conhecido como quem estava em Cristo. Não tenho justiça própria, mas apenas aquela posição de retidão que vem por meio da fé em Cristo. Ver Filipenses capítulo 3, versículo 9. Quando realmente entendemos que não podemos fazer nada para nos tornarmos justos e que não temos de provar nada para Deus, podemos descansar no dom da justiça que Jesus nos dá. E isso nos tornará ousados nas nossas petições e confiantes no desejo de Deus de nos responder. Sei que Deus não ouve nem responde às minhas orações porque sou boa. Ele ouve e responde porque Ele é bom. A palavra de Deus para você hoje. Ame quem você é, porque Deus o criou com a sua própria mão. – 25 de julho. Você tem uma missão. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 27. Deus às vezes fala conosco e nos dá missões de oração. O rei Davi acreditava que havia recebido a missão de construir uma casa para Deus, e ele estava comprometido em orar por isso até que acontecesse. Existem muitas pessoas ou situações pelas quais oro uma vez, e isso é tudo. Mas acredito que Deus fala conosco e nos dá a missão de orar por pessoas até que aquilo que Ele quer fazer nelas ou por elas se realize. Orei por uma pessoa literalmente por 25 anos e continuarei a fazer isso até morrer, ou até Deus me liberar, ou até a pessoa morra, ou até que o que precisa acontecer aconteça. Realmente há ocasiões em que fico cansada de orar por esta pessoa, mas não importa como eu me sinta, ainda me vejo orando por ela. Sei que Deus me deu essa missão e não vou desistir. Creio que Deus está usando minhas orações para ajudar a moldar o destino dessa pessoa. Ou outras vezes em que sinto que eu deveria estar orando por alguém mais do que oro. Mas não importa como eu me sinto, essa pessoa simplesmente não vem à minha mente quando oro. Posso até tentar orar, mas não tenho o desejo ou não consigo encontrar muito para dizer, e mesmo o que digo é cego e sem vida. Se Deus fala com você e lhe der uma missão de orar por alguém ou por alguma coisa, você não terá de tentar gerar um desejo de orar. Você encontrará essa pessoa ou esse algo no seu coração e na sua mente, e orar será algo fácil.
Você pode até descobrir que está orando por aqueles sem sequer planejar conscientemente fazer isso. Quando alguém estiver no seu coração e na sua mente, creia que você está ouvindo a Deus e ore. A palavra de Deus para você hoje. Você não pode fazer tudo e fazer bem. Portanto, descubra qual a sua missão e entre no descanso de Deus. 26 de julho. O poder da persistência. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Às vezes você ora, dizendo algumas palavras ou algumas frases, uma vez e nunca mais pensa naquilo. Outras vezes, porém, uma pessoa ou uma situação continua voltando ao seu coração e você simplesmente sabe que não terminou de orar por aquilo. Quando o Espírito Santo o faz sentir algo incessantemente, ele provavelmente está atraindo você a continuar a orar persistentemente, para que você faça orações que se recusam a desistir. Na minha vida houve coisas que sei que não são da vontade de Deus, porque Ele falou claramente sobre elas na sua palavra. Quando oro por elas e não há um progresso, vou direto a Deus e digo: Eis-me aqui outra vez. E, Deus, não quero parecer desrespeitosa, mas não vou ficar quieta até ter algum progresso nisso. Às vezes digo: estou pedindo novamente, Senhor, e vou continuar pedindo até ter vitória nesta área. Outras vezes simplesmente agradeço a Deus por estar trabalhando e lembro a Ele que estou esperando a vitória. Precisamos ser como Jacó e dizer: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Deus realmente abençoou Jacó e disse que fez isso porque Jacó era um homem que sabia como prevalecer, como os homens e com Deus. Em outras palavras, Jacó era persistente e não desistia. Ver Gênesis capítulo 32, do versículo 24 ao 28. Quando sei qual é a vontade de Deus, posso orar de acordo com ela e me recusar a desistir. Deus tem prazer em uma pessoa determinada e nos encoraja na sua palavra a não desanimar nem a nos cansarmos. A perseverança é recompensa. Então, persevere nos seus objetivos em toda a vida, inclusive nas suas missões de oração. Por causa da determinação, Jacó prevaleceu com Deus e com o homem e foi recompensado com um novo nome e com um novo começo na vida. A palavra de Deus para você hoje. Deus tem prazer na persistência respeitosa. 27 de julho. Como uma criança. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. O versículo de hoje descreve as crianças como cheias de confiança, humildes, amorosas e perdoadoras.
Pense simplesmente o quanto desfrutaríamos mais a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas se simplesmente agíssemos a partir dessas 4 virtudes. Obviamente, Jesus pensa que estas qualidades são extremamente importantes, porque ele diz que não podemos entrar no reino dos céus sem elas. Não podemos desfrutar os benefícios do reino de Deus e manter más atitudes ao mesmo tempo. Quando penso em ouvir a voz de Deus, percebo que ser como uma criança é muito importante, porque as crianças acreditam no que lhes é dito. Algumas pessoas afirmam que as crianças são ingênuas, querendo dizer que elas acreditam em qualquer coisa. Não importa o quão ridículo pareça, mas não creio que as crianças sejam ingênuas. Acho que elas apenas confiam. Deus certamente não quer que sejamos ingênuos ou incrédulos. Ele quer que confiemos. Às vezes somos traídos por pessoas que amamos e em quem confiamos e somos tentados, então, a desconfiar de todos. Mas não podemos fazer com que todos paguem pelo que uma pessoa faz. Há pessoas no mundo que não são dignas de confiança, mas também há muitas pessoas boas e precisamos nos recusar a viver com um espírito de desconfiança. Deus quer que você venha a Ele como uma criança, confiando nele completamente e acreditando que tudo o que Ele lhe diz, porque Ele é totalmente confiável. A palavra de Deus para você hoje. Não permita que uma ou duas experiências negativas governem toda a sua vida. 28 de julho. O que você está esperando? O Senhor é bom para com aquele cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Depois que oramos e pedimos a Deus o que queremos, precisamos ou desejamos, devemos aguardar com expectativa. Precisamos estar cheios de esperança, que significa ter uma expectativa alegre e confiante de que algo bom vai acontecer. Depois de anos de decepções na minha infância e nos primeiros anos da minha vida adulta, desenvolvi o que a Bíblia chama de maus pressentimentos. Ver Provérbios capítulo 15, versículo 15. Isso significa que, na maior parte do tempo, eu estava esperando más notícias. Creio que muitas pessoas caem na armadilha de terem medo de esperar algo bom, porque não querem se decepcionar novamente. Deus quer que todos esperem ousadamente coisas boas dele, porque ele é bom. Por outro lado, também não seja passivo. Uma pessoa passiva é alguém que quer que as boas coisas aconteçam, mas não faz nada além de esperar para ver o que vai acontecer. Embora o versículo de hoje nos diga para esperar, ele diz para esperar com expectativa. Gosto de confessar as passagens bíblicas em voz alta, enquanto estou esperando que Deus trabalhe em meu favor. Elas me fazem lembrar as suas promessas e me mantêm encorajado. A
palavra de Deus está cheia de poder criativo e, quando dita com fé, é como plantar uma semente que produzirá uma colheita. Se você orou e está esperando uma resposta por mais tempo do que havia planejado, agradeça a Deus por estar trabalhando quando você for tentado a ficar impaciente. Diga a Deus o que você está esperando e aguarde com ansiedade uma reviravolta em sua vida. Também não caia na armadilha de reclamar e murmurar enquanto espera. Confie alegremente que a sua resposta está a caminho. A palavra de Deus para você hoje. Não desanime. Deus está trabalhando e você verá os resultados em breve. 29 de julho. Mantenha o seu receptor livre do enganador. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Isaías capítulo 50, versículo 4 e 5. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é acreditar que podemos ouvi-lo. Muitas pessoas querem ouvir a Deus, mas não esperam realmente ouvi-lo. Elas dizem simplesmente não consigo ouvir Deus. Ele nunca fala comigo. Pessoas assim têm muita interferência dos seus receptores e por isso não conseguem ouvir a Deus claramente. Os ouvidos delas estão entulhados com mensagens em excesso vinda de outras fontes e não de Deus. Consequentemente, elas têm dificuldade de discernir o que Deus está realmente lhe dizendo. Não adianta nada Deus falar conosco se não acreditamos que o estamos ouvindo. O enganador, o diabo, não quer que pensamos que podemos ouvir Deus. Ele não quer que acreditamos, então manda pequenos demônios para ficar ao nosso redor e para mentir para nós, dia e noite, nos dizendo que não podemos ouvir a voz de Deus. Mas podemos responder. Está escrito: Deus me deu a capacidade para ouvi-lo e obedecer-lhe. Ver Salmo 40, versículo 6. A palavra de Deus declara que todos os crentes têm a capacidade de ouvir e obedecer a Deus e de serem guiados pelo Espírito Santo. Jesus ouvia claramente a voz do Pai, o tempo todo. Muitas pessoas que estavam em volta de Jesus quando Deus falou com ele ouviram apenas o que pensavam ser um trovão. Ver João capítulo 12, versículo 29. Se você está tendo dificuldades para ouvir a Deus, eu o encorajo a tirar alguns momentos todos os dias para confessar a sua fé em ouvir a voz dele. À medida que você confessar aquilo que crê no seu coração, sua mente será renovada e você começará a ter expectativas de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus para você hoje. Em vez de se sentir pressionado para ouvir Deus, apenas confie que Ele falará com você.